E aí, moçada, tudo bem? Começamos hoje, propriamente dito, cálculo estequiométrico, considerado o assunto mais importante que existe em química. Na nossa aula anterior, nós falamos das leis ponderais. Lembra da lei da conservação das massas de Lavoisier? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, que tem uma consequência que é o balanceamento das equações químicas. Porque tudo que aparece nos reagentes tem que aparecer nos produtos em igual quantidade. Então, todos os átomos que estão nos reagentes aparecem nos produtos, fazendo com que a massa dos reagentes seja igual à massa dos produtos, né? Lei da conservação das massas. Que quando envolve um gás, precisa que essa reação ocorra num sistema fechado para que seja verdade. E também a gente viu a lei das proporções constantes de Proust, né, moçada? Então, ó, se eu dobro uma substância na equação química, eu sou obrigado a dobrar todas as outras, porque reage sempre na mesma proporção de massa, diz a lei de Proust. Mas a gente sabe que não é só a massa, é também o número de mols, o número de moléculas, o número de átomos e também o volume. Mas quando a gente fala de volume, já é a lei da conservação dos volumes de Gay-Lussac, a famosa lei volumétrica. Bom, vamos a cálculo estequiométrico então. A gente vai ter no decorrer desse mês várias aulas de cálculo estequiométrico, tá? Então, da nossa primeira aula de hoje até a última aula, todas as questões se resolvem do mesmo jeito. E que jeito é esse? 3 passinhos. Quais são as 3 coisas que tu precisa cuidar? Toda questão de estequiometria envolve uma reação química que é representada por uma equação química. Esta equação química necessita estar balanceada, tá? Então, pessoal, se não estiver balanceada, é tua função fazer o balanceamento da equação, tá? Segundo passo, olhar no exercício qual é o dado e qual é a pergunta. Lá na questão tem um dado e tem uma pergunta. Tu tem que olhar qual é o dado e qual é a pergunta que estão te fazendo. E um segredinho, ó. Quando tu vai montar a regra de 3 da estequiometria, o dado e a pergunta tem que ficar na mesma linha, tá? O dado e a pergunta do exercício, sempre na mesma linha. Terceiro passo, retirar da equação os dados, tá certo? Então, ó, 3 linhas para resolver. Uma para a equação química balanceada, uma para o dado e a pergunta do exercício, e a outra linha para os dados da equação. Na aula anterior, a gente já andou vendo como retirava os dados de uma equação química, tá? Isto, na verdade, pessoal, nas 2 últimas aulas a gente já vem fazendo isto. Mas vamos fazer de novo, porque agora mais do que nunca a gente precisa. Então, olhando para uma equação química como esta aqui, eu tenho que ser capaz de dizer quantos mols tem, quantas gramas tem, qual é o volume, quantas moléculas tem ali e quantos átomos tem, tá? Então a gente precisa saber fazer isto, tá? Não tem jeito, pessoal, temos que saber fazer, tá? Então, qual é a primeira coisa? Sempre que eu tenho uma equação, ela necessita estar balanceada.
por causa da lei de Lavoisier, da conservação das massas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, veja bem, aqui eu tenho 2 nitrogênio e do outro lado só tem 1. Então, ó, eu vou multiplicar aqui por 2 e aqui, ó, por 1. Ficou 2 nitrogênios de cada lado. Agora, os hidrogênios. Aqui tem 2, mas do outro lado tem 6. Eu tenho 3 hidrogênios, vezes esse 2 aqui tem 6. 6 hidrogênio. Aqui tem 2. Para ficar 6, multiplicamos então por 3. E agora, vamos retirar os dados da equação? Vamos lá? Então, pessoal, eu vou ter que ver os dados para cada uma destas substâncias que estão aparecendo ali. Vamos começar pelo número de mols. Quantos mols tem? Vamos lá então, moçada. Olha aqui, ó, nitrogênio. O número de mols é o balanceamento, ó. Então aqui existe 1 mol de nitrogênio. E aqui eu tenho, ó, o número do balanceamento 3. Então eu tenho 3 mols de hidrogênio. A massa, pessoal, qual é a massa? Tá? Então, pessoal, lembre da teoria vista lá, moçada, quando ainda estávamos no livro 1 da Química B. Sempre que eu tenho um mol, eu tenho essa quantidade de moléculas. Lembra o nome daquele númerozinho? Número de Avogadro. Sempre que eu tenho um mol de qualquer substância, eu tenho 6,02 vezes 10 dá 23 moléculas. Ainda o que mol é? A massa molar, massa de um mol, que é dada em gramas. Tá, como é que eu acho a massa molar? Tabela periódica. Tu vai lá na tabela periódica e soma a massinha dos átomos, que é o que a gente vai ter que fazer aqui, tá? Ainda lembre que 1 mol sempre tem o volume de 22,4 litros, mas tem que ser gás e estar na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atmosfera. Então, 1 mol de qualquer gás da CNTP vale 22,4 litros. Boris, e se não estiver na CNTP? Não tem problema. Tu usa essa formulazinha aqui e descobre. Ó, pressão vezes o volume é igual a N, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura em Kelvin. Lembra? Então, pessoal, ó, qual o volume de 1 mol? Qual o volume de 1 mol? Então, quando não está na CNTP, tu substitui a pressão, a temperatura e o R, né, moçada? O valor do R é a constante universal dos gases ideais. Vamos voltar para isso aqui? Então, ó, eu já achei o número de mols. O que é o número de mols? O balanceamento. E a massa? Como é que eu acho a massa de 1 mol? Olha na tabela periódica. Então, vamos lá. Cada nitrogênio na tabela é 14. Quantos nitrogênio tem aqui, pessoal? 2. Então, 2 vezes 14, 28. Qual é a unidade aqui? Sempre em gramas, tá? A massa que tu retira da tabela sempre está em gramas. A massa molar, em grama. Massa de 1 mol. Agora, o hidrogênio aqui, meus lindos. Cada hidrogênio é 1. Quantos hidrogênios a gente tem aqui no total? 6. Então, ó, 1 vezes 6,
6 gramas aqui, tá? Volume na CNTP. Cada mol, 22,4. Quantos mols a gente tem aqui? 1. Então, o volume aqui, ó, é 22,4 litros. Qual o volume de hidrogênio ali? Quantos mols tem? 3. Cada mol, 22,4. Então, aqui nós temos 67,2 litros. Número de moléculas. Quantas moléculas tem? Cada mol, 6,02 vezes 10 dá 23. Para simplificar, vou usar só 6 vezes 10 dá 23, tá? Só 6 vezes 23. Então, eu tenho 1 mol. Então, eu tenho aqui, ó, 6 vezes 10 na 23 moléculas. Quantas moléculas tem de hidrogênio aqui? 3 mol. Então, 3 vezes 6 vezes 10 dá 23. Então, aqui nós temos 18 vezes 10 na 23. E agora, moçada, quantos átomos? Quantos átomos tem? Tá? Ó, facinho, não vai complicar, pelo amor de Deus, não vai complicar. Ó, quantos átomos tem? Para tu saber quantos átomos tem, tu pega as moléculas, multiplica pelos átomos na molécula. Boris, como assim átomos na molécula? Só olhar na fórmula, pessoal. Na fórmula. Quantos átomos tem na fórmula? Que é a representação gráfica da molécula, tá? Então, ó, vejamos. Aqui, ó, na fórmula N2, tem 2 nitrogênio. 2 átomos de nitrogênio. Então, aqui, ó, eu vou multiplicar por o quê? Por 2. Então, ó, 6 vezes 2, eu tenho 12 vezes 10 na 23. Não mais moléculas, e sim agora átomos. E aqui, moçada, quantos átomos nós temos aqui? Então, ó, só multiplicar pelos átomos na fórmula da molécula, tá? Então, aqui, ó, fórmula do H2, tá? Que é a molécula de gás hidrogênio. Quantos átomos tem na fórmula, na molécula? 2, ó, 2 hidrogênios. Então, eu vou multiplicar por o quê, pessoal? Por 2. Então, ó, 18 vezes 2, 36 vezes 10 na 23, o quê? Átomos. Tu viu que eu não fiz essa parte aqui. Eu não fiz, porque como a gente faz na sala de aula também, né? Tá certo? É a tua vez agora. Se tu ainda não fez, quantos mols, quantas gramas, quantos litros, quantas moléculas e quantos átomos. Então é a tua hora de dar um pause aí, completar e ver, gurizada, como é que ficou agora na conferência. Vamos lá então, pessoal, vamos ver como é que ficou? Ó, quantos mols? Lembra que mol é o balanceamento? Então aqui nós temos 2 mols de amônia. Qual a massa? Como que eu acho a massa? Tabela, né? Ó, cada nitrogênio 14, cada hidrogênio 1. Então somei aqui, ó, deu 17. Como tem 2 mol, então 2 vezes 17, 34 gramas. Observe, pessoal, a lei de Lavoisier aqui presente. Qual a soma dos reagentes? 28 mais 6, 34. Qual a soma da massa dos produtos? 34. Tá? Agora, qual é o volume na CNTP?
Quantos mols temos aqui? 2. Cada mol, 22,4. Então, aqui tem 44,8 litros. E agora, quantas moléculas deu lá, pessoal? Tá? Quantos mol tem? 2. Cada mol, 6 vezes 10 dá 23. Então, aqui nós temos 12 vezes 10 na 23 moléculas. Como que transformamos as moléculas em átomos? Multiplica por quantos tu vê na molécula, que na verdade é a fórmula. Então aqui na fórmula tem quantos átomos? 1 nitrogênio e 3 hidrogênio. Total 4. Então eu tenho que multiplicar aqui, ó, por 4. Então, ó, 12 vezes 4, 48 vezes 10 na 23 átomos. E mais uma vez, podemos evidenciar a lei de Lavoisier, tá certo? A soma dos átomos dos reagentes dá quanto essa soma aqui, ó? 48 vezes 10 na 23. Quanto que deu lá nos produtos? 48 vezes 10 na 23. Então, pessoal, para saber estequiometria, tu tem que ser capaz de, olhando para uma equação balanceada, saber achar os mols, as gramas, os litros na CNTP, quantas moléculas tem e quantos átomos. Por que mesmo que tu precisa saber isso? Porque uma das linhas da resolução são os dados retirados da equação. Se tu não souber retirar os dados da equação, como que tu vai resolver uma questão de estequiometria? Impossível, tá? Então, no decorrer das nossas aulas, a gente vai usar tudo isso aqui. Mas nessa aulinha de hoje, que é a nossa primeira aula de cálculo estequiométrico, a gente vai trabalhar, gurizada, só com a massa e o número de mols. Mas já na aula da semana que vem, vai entrar volume, moléculas e átomos também. Primeiro exemplo, pessoal, tá? Então, ó, qualquer questão, tu precisa de 3 passos para resolver. A equação química balanceada, retirar do exercício o dado e a pergunta e depois retirar os dados da equação. Cada coisa numa linha, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1. O propano, um gás utilizado como combustível, reage com o O2 segundo a equação, que eu já coloquei aqui, já deram balanceada, tá? Logo, o volume de CO2 obtido na CNTP a partir da combustão de 0,2 mol de C3H8 será. Então, primeiro passo, equação química balanceada. Já me deram no exercício. Segundo passo, dado e pergunta do exercício. Eu sempre deixo essa linha em branco para colocar o terceiro passo, que são os dados da equação. Aqui não é a equação química, então embaixo dela eu coloco os dados da equação, tá? Então, vamos retirar os dados do exercício, o dado e a pergunta. Então, ó, o volume de CO2 obtido na CNTP. Esta é a pergunta. Qual o volume de CO2? Então, ó, embaixo do CO2, na linha do exercício, a pergunta. Qual o volume? Volume não é em litro? É. Qual o volume? X litro, tá? A partir da combustão de 0,2 mol de propano.
Então, vou lá no propano, embaixo dele o que eu acabei de ler, ó, 0,2 mol. Então, ó, o que eu li no exercício tem que ficar na mesma linha. 0,2 mol do propano produz quantos litros de gás carbônico? X. E agora, terceiro passo, dados retirados da equação. Então, ó, de quem que eu tenho que retirar dado? Do propano. Porque eu já escrevi aqui embaixo do propano, ó. E o oxigênio? Não tem nada escrito aqui no exercício, não vai nada aqui. Gás carbônico? Ah, eu tenho que retirar dado, ó, porque eu já escrevi aqui embaixo. E da água? Nada, ó, não tem nada aqui, também não vai nada aqui, tá? O que eu vou ver do propano? Agora há pouquinho a gente viu como achava os mols, as gramas, o volume, as moléculas e os átomos. O que eu tenho que achar aqui agora? É só olhar aqui embaixo, ó. Aqui é mol, então é mol que tu vai ter que ver aqui, tá certo? Daí como é que acha os mol? Lembra o balanceamento? Qual é o número que está aqui na frente, ó? 1. Então aqui nós temos 1 mol de propano. E agora, o que eu vou ver do CO2? Só tu olhar aqui embaixo o que tu tem. Ó, tu tem aqui embaixo o volume, quantos litros? Na CNTP, ó, tá? Então, quantos mols tu tem aqui, ó? 3 mol. Cada mol na CNTP vale quanto? Ó, cada mol na CNTP vale 22,4 litros. Povo, tu tem que respeitar as unidades. Aqui vai em cima e aqui vai embaixo. Aqui é mol. O que tu vai procurar na equação? Mol. Se aqui fosse gramas, o que tu ia procurar na equação? Gramas. Se aqui fosse moléculas, o que tu ia procurar ali? Moléculas. Se aqui fosse átomos, o que tu ia procurar lá? O número de átomos. A mesma coisa aqui. A gente quer o volume. Então o que tu vai procurar ali? O volume em litros na CNTP. Se aqui fosse mol, quantos mol? O que é aqui? Os mol, que no caso é 3. Se aqui fosse X grama, o que tu ia procurar aqui? 3 vezes a massa do CO2 na tabela. Se fosse moléculas, o que iria aqui? As moléculas. Se aqui tivesse átomos, o que tu ia procurar aqui? Átomos, tá? Então aqui, pessoal, ó, tu multiplicou, cruzado, está resolvido. Então, ó, 1 que multiplica x é igual a 0,2 vezes 3 vezes 22,4. Isto vai dar um x igual a 13,44 litros, que seria a resposta desta questão. Exemplo 2. Na combustão completa de 1,2 vezes 10 a 23 moléculas de butano, quantos gramas de CO2 são lançados na atmosfera? Na questão já tem a equação, que como vocês podem ver, não está balanceada. Então, ó, lembra que qualquer questão são 3 passinhos. Primeiro, equação balanceada. Vamos fazer o ajuste. Então, primeiro átomo a acertar, moçada, é o carboninho. Aqui tem 4, aqui tem 1. Então, ó, multiplicamos por 4 e aqui multiplicamos por 1. Agora é a vez do hidrogênio. Aqui tem 10 e aqui tem 2. Para ficar 10, temos que multiplicar por 5, tá? Vamos contar os oxigênios agora? Ó, 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 1, 5. 5 com 8,
13. Só tem oxigênio aqui. Se eu colocar 13 aqui, ó, 13 vezes 2, 26. É o dobro do que tem aqui. Então, para ficar a metade, o único jeito é dividir por 2. Tá corretamente balanceado? Tá. Não é com os menores números inteiros, né? Porque tem uma fração lá no meio, mas está balanceada. Vamos para o segundo passo. Qual é o segundo passo? O dado e a pergunta do exercício, que tem que ficar na mesma linha. Então, ó, na combustão completa de 1,2 vezes 10 na 23 moléculas de butano. Então, pessoal, ó, isto aqui de butano, ó, 1,2 vezes 10 na 23 moléculas. Por que embaixo do butano? Porque é do butano aquele dado lá. Pergunta, quantos gramas de CO2? Ó. Então, vamos lá no CO2, na mesma linha, ó, e vamos colocar a pergunta. Quantos gramas tem ali? Tá? Agora que a gente fez o segundo passo, é a vez do terceiro. Dados retirados da equação. De quem que eu tenho que retirar dados? De quem eu já escrevi embaixo. Então, ó, eu tenho que retirar dados do butano e do gás carbônico. Por isso que tu tem que fazer essa aqui primeiro, ó, para depois poder fazer essa linha aqui, que é os dados da equação, para tu saber de quem tu tem que retirar dados e em que unidade. Se aqui está em moléculas, o que tu vai ver aqui? As moléculas. Lembre que um mol tem sempre 6,02 vezes 10 na 23. Então, ó, tem um mol. Então, 6 vezes 10 na 23 moléculas. E aqui, pessoal, agora é a vez do gás carbônico, ó. Aqui embaixo não é massa? É. Então aqui eu vou ver a massa do gás carbônico. Então eu tenho aqui na frente, ó, tô fazendo a equação, né? A equação tem o 4, traz o 4 para cá. O que eu quero? As gramas, ó. Carbono na tabela, 12, oxigênio 16 vezes 2. 32 com 12, 44 gramas. Tu viu que tá certinho? Molécula com molécula e aqui grama com grama. Então, eu só preciso multiplicar cruzado. Então, ó, 6 vezes 10 na 23, multiplica x, 1,2 vezes 10 na 23, vezes 4, vezes 44. Esses 10 na 23 tem dos dois lados da igualdade, já vamos cortar. Daí, fazendo a continha, isto aqui vai dar 35,2 gramas, que é a resposta do nosso exemplo 2. No nosso terceiro exemplo, temos a seguinte questão. Numa nave espacial, emprega-se o óxido de lítio para remover o CO2 na renovação do ar. Sabendo-se que são utilizados 1,5 kg de óxido de lítio, o volume máximo de CO2 na CNTP removido é. Já veio na questão a equação, que está aqui já balanceada, tá? Então, o primeiro passo está pronto. Qual é o segundo passo? Dado e pergunta do exercício. Então, olha aqui, pessoal. 1,5 kg de Li2O.
tá? Então, pessoal, 1,5 quilo, lembre que é 1.500 gramas, porque cada quilo tem 1.000 gramas, tá? Então, dióxido de lítio, eu tenho 1.500 gramas. Pergunta: o volume máximo de CO2 na CNTP. Então, embaixo do CO2, a pergunta: qual é o volume? Agora, o terceiro passo: dados retirados da equação. De quem que eu tenho que retirar dados? De quem eu já escrevi embaixo. E quais são as unidades? A mesma que está aqui embaixo. Se aqui embaixo está grama, gramas aqui. Então, moçada, eu vou ter que somar a massa ligorizada do óxido de lítio, tá certo? Olhei na tabela periódica, dá igual a 30 gramas. Cada lítio é 7, vezes 2, 14, o oxigênio é 16, 30 gramas. E aqui, ó, quer saber o volume na CNTP. Lembra que cada mol é 22,4 litros? Quantos mol tem aqui, ó? 1 mol. Então a gente tem 1 vezes 22,4 litros. Ó, massa embaixo de massa, volume embaixo de volume. E aí, multiplicou, cruzado, está resolvido. Então, ó, 30 que multiplica x é igual a 1.500 vezes 22,4. Multiplicou, cruzado, 1.120 litros. A resposta dessa questãozinha de número 3. No exemplo 4, eu estou trazendo a mesma questão anterior, só eu mudei a pergunta, pessoal. A massa máxima de CO2 removida é, para te explicar uma coisinha, tá? Então vamos lá. Primeiro, a equação química balanceada, já está. Segundo passo, ler no exercício o dado e a pergunta, tá certo? Então vamos lá, pessoal, ó. Sabendo-se que são utilizados 1,5 kg de LiO2, 1,5 kg é 1.500 gramas, tá? E a pergunta: a massa máxima de CO2 é? Sabia que neste exemplo agora não precisa passar o quilo para grama? Por que não precisa? Porque agora a pergunta também é a massa. Como assim? Povo, quando tu puder escrever a linha inteira em miligrama, vale. Em quilo, vale. Em tonelada, vale. Mas tem que poder escrever a linha inteira, que é o caso desse exercício. Olha aqui, ó, 1,5 kg de LiO2. Li2O, 1,5 kg. Qual a massa máxima de CO2 removida? Ó, quantos quilos? Povo, tudo é massa nessa linha. Não há necessidade de passar aqui para gramas. Não há necessidade. Tu pode fazer toda a linha em quilo. Tá, agora vamos retirar os dados da equação, tá? Então, ó, somos 2 lítio e o oxigênio, 30 gramas. Porque aqui tu tá vendo a massa molar. A massa do mol é sempre em grama. E agora aqui, pessoal, ó, aqui embaixo não é massa? É. Então aqui também, massa do carbono e dos 2, oxigênio, 44 gramas. Boris, algum problema uma linha em grama e a outra em quilo? Não. Uma em grama e a outra em tonelada. Tudo bem.
Uma em grama e a outra toda em miligrama. Ok, não tem problema. Desde que tu escreva a linha inteira. Por que que antes eu tive que passar o 1,5 kg para 1.500 gramas? Porque a pergunta aqui era quantos litros? Era litro? Quantos litros? Então, não podia usar em quilo, porque não dava para escrever a linha inteira em quilo, tá? Perguntava outra coisa, era obrigado a passar para grama. E isso, quando tiver tonelada, vai ter que passar para grama. Tem miligrama, vai ter que passar para grama. Lembra que uma tonelada tem 1.000 quilos. 1 quilo tem 1.000 gramas. E uma grama tem 1.000 miligramas, tá? Então aqui, tudo bem. Multiplicou, cruzado, está resolvido. Então, ó, 30 que multiplica x igual a 1,5 vezes 44. X é igual a 2,2. Essa linha está em quilo. Então, ó, 2,2 quilo. Se tu quiser passar para grama, 2.200 gramas. Boris, eu podia usar 1.500 gramas ali? Sim. Se tu botar aqui 1.500 gramas, aqui vai ser x grama. Daí tu vai achar esta aqui. Meus lindos, é a vez de vocês agora fazer os exercícios. Nos vemos daqui a pouquinho na correção.